E aí, pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é fluxo de caixa, dívida e retorno de investimentos. Eu sou o Otmar Schneider. Eu sou o Dom Florindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação assim que a gente enviar material novo. E vamos lá para o tema de hoje. Fluxo de caixa também é conhecido como caminho do dinheiro. É você conseguir saber como que aquela empresa faz dinheiro, como que aquele negócio faz dinheiro, as entradas e as saídas de capital. Como que você entende o quanto que aquela empresa consegue gerar de valor para o acionista dela. Para isso, como tem um monte de conceitos que são um pouco mais complexos, a gente vai usar um exemplo bem simples e dentro desse exemplo a gente vai estar apresentando para vocês todos os conceitos que são relacionados ao estudo do fluxo de caixa. Então vamos imaginar o seguinte, que você resolve aí juntar um dinheiro, né, para fazer um investimento comprando um carro usado para vender. E aí você vai imaginar aí que nessa quantia que você precisa para comprar um carro usado é de mais ou menos 10 mil reais. Você tem 8 mil reais. E aí recorre ali no empréstimo bancário de 2 mil reais para completar aquele valor que você precisa. Não que o carro seja os 10 mil reais, mas você acha que você vai gastar esse dinheiro. Então você consegue comprar um carro e ter uma quantia de dinheiro disponível para que você possa fazer algum conserto que o caso precise, né? Então, nesse nosso exemplo aqui, a gente vai comprar um carro, a pessoa vai viajar para comprar um carro, e chegando lá o anúncio do carro está pedindo R$ 8.500, né? Aí você dá aquela velha rateada com o cara lá, né, tenta negociar o preço e termina fechando em 8 mil. Isso, só que você teve que levar um mecânico para olhar como é que estava a parte mecânica do carro, se o carro não tinha sido batido. Tinha alguns detalhes que você teve que fazer, um step que estava furado, um retrovisor que você teve que arrumar, um extintor de incêndio, um martelinho de ouro que você teve que fazer. Teve o gasto, né, do deslocamento para você fazer isso tudo, e no final das contas você gastou R$ 2 mil. Então conseguiu comprar por 8, gastou 2 mil e o carro ficou por 10 mil reais. Aí você volta para casa, né, pega o carro, leva ali no martelinho de ouro, ele dá aquela desamassada no carro, um polimento, dá aquela limpada nos faróis, dá aquela embelezada na noiva ali, né, e anuncia ele para vender por 15 mil reais. Aí você chega lá, o cara viu o anúncio, gostou do carro, foi lá visitar o carro, foi ver. O cara pegou e te fez uma proposta de 14 mil reais. Você conseguia tirar realmente um bom lucro, só que você pensou, viu que o cara estava muito interessado, e falou, não, eu faço pelos 15 e o que você não tiver agora você me dá depois, né? Então o carro foi fechado. O cara te dando 10 mil em dinheiro e pagou 5 mil em cartão de crédito para você. Então, vamos fazer agora aqui um balanço sobre o que foi essa operação para você entender um pouquinho. Olha aí na tela como é que ficou. Então tá lá, isso aqui é um demonstrativo de resultado bem resumido mesmo. A receita foi 15 mil reais. O que é receita? O primeiro conceito que a gente vai passar aqui para vocês. É o valor total da venda que você fez, ou que uma empresa faz. Isso aí se chama receita, o valor total. Isso aí não está descontado nada, é o valor bruto. Logo depois aí vem o custo do produto vendido. Então o carro foi 8 mil reais que você pagou por ele, e você teve que completar com 2 mil para consertar todos aqueles pequenos defeitos que o carro tinha. Então você teve um lucro bruto aí ao vender por 15 e tem um custo de 10 de 5 mil reais. Só que esse lucro é um lucro bruto. Você ainda tem que tirar algumas despesas que não são relacionadas com o carro, por algum tipo de despesa para fazer a compra, mas não relacionada realmente ao custo do veículo. Teve que pagar 20% de imposto em cima desses 5 mil reais bruto, que deu R$ 1.000. Então seu lucro líquido ficou em R$ 3.500. Então dá para perceber que a empresa ela precisa gerar algum caixa, né, através da operação dela. Como é que é essa operação? Tudo que ela produz, ela vai gerar a receita. Dessas receitas, ela vai retirar as despesas, vai pagar os impostos e aí vai sobrar o lucro líquido, que é o que interessa no final para o acionista. Tem um ditado aí do Warren Buffett, que a gente vai colocar aí na tela para vocês, que ele fala o seguinte: o valor de qualquer ação, título de dívida ou negócio é determinado pelas entradas e saídas de caixa, descontadas a uma taxa de desconto apropriada, que podem ser esperadas durante o período de vida remanescente de um ativo. Então esse aí é o conceito teórico sobre o valor de alguma coisa por meio do fluxo de caixa descontado, que é a forma mais usual, o pessoal mais utiliza para trazer o valor de alguma coisa através de fluxo de caixa futuro trazidos a valor presente. Significa o seguinte, você vai projetar quanto aquela empresa lá no futuro vai gerar de caixa. Quer dizer, depois de que ela foi lá, comprou o carro, pagou o imposto, consertou, vendeu o carro, pagou o imposto, entregou para você, sobrou de lucro, você vai trazer isso para valores
presentes, porque ela vai levar aí 1 ano para entregar esse produto, ou vai levar um trimestre para apresentar resultado, você precisa saber hoje quanto ela entregaria naquele momento em valor de hoje. É mais ou menos esse o cálculo. E aí esse fluxo de caixa é que é o valor que é gerado ao acionista. Quer dizer, se você tem uma empresa que ela não consegue entregar lucro, no final da operação dela ela fica ali no 0 a 0, ela não agrega valor ao acionista. E quanto mais lucro ela gera, quanto maior a capacidade que ela tem de gerar dinheiro, pagar suas despesas e sobrar uma parte para entregar para o acionista, mais valor essa empresa vai ter a mercado. Então, o conceito de fluxo de caixa são as entradas e saídas de capital em um determinado momento de uma empresa. Os fluxos de caixa livres são consequência das políticas e das práticas da empresa. O que a gestão faz para gerar valor para o acionista? Então, questão operacional vai entrar aí bastante, a questão operacional da empresa, a atividade dela, e também as decisões que ela faz, tanto de investimento como de financiamento para aquela empresa. Então, o fluxo de caixa de uma empresa ele é definido no DFC, que chama de Demonstrativo de Fluxo de Caixa. Ele é um documento que é feito pela contabilidade, por um contador, e ele vai demonstrar, então, as entradas e saídas de capital de uma empresa. Esse documento ele é conseguido facilmente no site de relacionamento com investidores das empresas, que se chama RI. Então, você quer saber de qualquer empresa que seja, você digita o nome da empresa, seguido de RI, no buscador, e ele vai, então, te levar até o site de relacionamento de investidores da empresa, onde você vai conseguir esses documentos financeiros de qualquer uma delas. Não é que a gente queira que você pegue esse documento e já entenda ele na primeira vez que você olhar, não. É simplesmente para que você, dentro do documento das demonstrações financeiras, da demonstração do fluxo de caixa, você consiga localizar a linha que está escrito lucro. E aí você vai comparar esse lucro daquele demonstrativo que você tem com o dos semestres anteriores, dos trimestres anteriores. E ter noção de que se os lucros estão crescendo, se os lucros estão mantidos, se eles estão diminuindo, e você consegue, a partir daí, saber qual é o comportamento daquela empresa nos últimos períodos que foram apresentados. E você vai conseguir estimar o que vai acontecer num futuro muito próximo. O Charlie Munger e o Warren Buffett, que são dois grandes investidores aí do nosso tempo, eles concordam com todos os analistas que tem que ser feito realmente essa questão do valuation, né, dos fluxos de caixa e tal, só que eles não fazem dessa forma. Eles entendem que a técnica certa é essa, que a metodologia e a ciência que são postas é exatamente essa, só que eles fazem um cálculo bem mais simples. Então o Warren Buffett fala o seguinte sobre isso: ele prefere estar mais ou menos certo do que redondamente errado, né? Então, precisamente certo é muito difícil de você estar. E é uma das coisas que termina afastando as pessoas da análise de empresa, achar que é muito complicado. Mas não é. É simplesmente você entender e ter mais ou menos uma estimativa do comportamento que aquela empresa vai ter para frente. Você vai olhar para o retrovisor, mas vai ter o seu investimento voltado para o para-brisa. Isso, porque quando você vai estimar alguma coisa com relação a uma empresa, é muito difícil você conseguir estimar na vírgula todos os lucros que ela vai ter para o futuro. Você pode dar uma olhada para o passado, ver o que aconteceu com a história dessa empresa, com os lucros que ela teve, e você vai fazer uma estimativa. Essa estimativa é uma coisa mais ou menos certa, então tem muito mais do que você acredita para aquele setor, o potencial daquela empresa, do que necessariamente você sai colocando valores que você acha que vai acontecer. Porque quando você tenta ser muito preciso, você vai errar bastante feio. Outra coisa muito importante de ser analisada na empresa também é a dívida, né? Então, nem toda dívida ela é ruim para uma empresa. A dívida funciona de formas diferentes para você, pessoa física, e para a empresa. Ela tem que ter um tratamento diferenciado, porque você vai ter setores em que se endividar faz parte do negócio, e você vai ter que entender que isso existe, e tem setores que as dívidas elas ficam muito mais imprevisíveis. Seja porque, por exemplo, pode ser uma dívida que seja atrelada ao câmbio, pode ser uma dívida que tem uma taxa de juros que ela está atrelada à inflação e você pode perder o controle da inflação. Então existem dívidas e dívidas. Isso, nem todo tipo de dívida é ruim para uma empresa, né? Então quando você vai olhar o balanço patrimonial, você tem lá a questão da dívida, do patrimônio líquido e do ativo da empresa. Se a gente for trazer para esse nosso caso aqui, que a gente comprou o carro, a gente tinha R$8.000 para colocar naquele negócio. A gente pegou R$2.000 de empréstimo e a gente comprou um carro de R$10.000. Então R$10.000 é o ativo que a gente tem agora. 8.000 foi o patrimônio líquido, o dinheiro que você tinha, e 2.000 foi o patrimônio de terceiros, que é o passivo da empresa.
E aí, o que aconteceu? Quando você tomou esse dinheiro emprestado, a gente já colocou aqui que você pagaria, por exemplo, uma taxa de 5% ao mês para resolver aquele empréstimo que lhe foi concedido. Então, você pagou uma taxa de 5% naquela dívida, mas o retorno que você teve em cima do patrimônio que você colocou para comprar e vender o carro foi muito maior do que os 5% que você pagou de juros pelo empréstimo. A gente tentou fazer um pouco mais realista possível, porque um pequeno investidor, empreendedor, ele vai conseguir uma taxa realmente bem alta para o banco. Então, 5% é uma taxa normal para quem mexe com esse tipo de negócio. Então, a gente colocou aqui também alguns exemplos para você ver como é que ficaria a rentabilidade desse negócio. Então, agora a gente vai tentar medir a taxa de retorno desse investimento. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro, como é que ficou. Então, a gente viu que a gente comprou o carro por 8 mil, gastou 2 mil reais, gastamos aí também 500 reais com outro tipo de despesa, gastamos 1.000 reais com impostos e o lucro líquido ficou em 3.500 reais. Então, a taxa de retorno desse investimento é você pegar o valor do lucro pelo valor que foi investido. Então, você vai dividir o 3.500 pelos 10 mil reais. Então, deu uma TIR de 35%. A taxa de retorno foi de 35%. Então, você viu que se você conseguiu vender esse carro dentro de um mês e pagou também o empréstimo dentro de um mês, o empréstimo foi de 5%, enquanto a TIR foi de 35%. Isso significa que o retorno que você teve em cima do investimento inicial que você fez foi muito bom. Então, tomar aquele empréstimo de 2 mil reais fez todo o sentido para você aumentar o valor que você vai colocar no carro e conseguir vender ele um pouco mais caro. Você ganhou dinheiro em cima do dinheiro do banco. Então, essa é uma dívida boa. É quando o dinheiro que você consegue pegar emprestado a uma determinada taxa é menor do que a sua taxa de retorno que você vai ter com aquele investimento. Então, aí isso gera valor para o acionista, né? Para você que está investindo. Agora, eu lembro que o cara fez uma outra proposta lá, tentando comprar o carro por 14 mil reais. Se isso tivesse acontecido, como é que seria a taxa de retorno, então? Se você vende o carro 1.000 reais mais barato por 14 mil reais, você pagaria um pouco menos de imposto, porque o seu lucro não seria 5 mil, seria 4. 20% disso, você pagaria 800 reais. Então, 200 reais a menos de imposto. O total da sua TIR foi de 2.700 reais em cima de 10 mil, ou seja, 27%. A sua TIR ela foi menor do que a TIR anterior. Então você vê que tem um impacto muito grande quando você espreme a sua margem de segurança em cima do retorno do seu investimento. Por isso que a gente fala para vocês acompanharem empresas e começarem pelas empresas em que tem maior margem de lucro. Porque qualquer oscilação em preços ou qualquer oscilação na capacidade que ela tem de gerar caixa vai ter um impacto muito maior e não é proporcional no retorno sobre o investimento. Então, se você tem uma empresa que tem uma margem de 30% e ocorre algum problema num determinado semestre e ela perde 10%, não quer dizer que ela perdeu 10% de cima do lucro, não. Ela pode perder muito mais do que isso, sendo afetada nas suas margens. Então, empresas que têm uma alta capacidade de gerar caixa, com margens bastante elevadas, elas tendem a ter uma taxa de retorno sobre o investimento muito boa, desde que elas tenham ou uma dívida controlada ou que elas não tenham dívida. A gente viu que essa dívida aí, então, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Existem vários critérios para a gente verificar se a empresa está muito endividada ou não. Então, alguma dívida sim é saudável, ela inclusive é boa porque ela tem vantagem fiscal, a empresa pode abater imposto em cima dessa dívida que ela paga, então isso pode ser bom. Agora tem que saber o tanto de endividamento que essa empresa pode estar. Isso aí a gente vai mostrar em um outro vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, é o que a gente tinha para dizer para vocês. Se você gostou do vídeo aí, dê seu joinha, se inscreva no canal. E fique tranquilo,